Hoje eu vou falar um pouco para vocês, depois da aula da professora Ana, é uma grande responsabilidade falar sobre ética, mas eu vou falar basicamente sobre o nosso TCLE e questões que a gente julgou importante falar para vocês. Eu me chamo Renata, eu sou muito feliz porque aqui na plateia tem pessoas da universidade que eu formei, na Federal da Bahia, tem também pessoas da universidade que eu fiz o meu mestrado, que é a Federal de Santa Catarina, e agora eu faço doutorado aqui na USP, então eu estou muito feliz de estar aqui. E eu vou falar para vocês sobre o nosso TCLE. É importante a gente começar falando sobre ética, que todo mundo que trabalha, que é um pesquisador cidadão, precisa conhecer. Então, todo mundo que está aqui é pesquisador cidadão, faz parte dessa pesquisa, então é importante que todos que estejam aqui se sintam empoderados para falar sobre ética em pesquisa. Por quê? Dentro da ética, né, dentro do que a gente sabe sobre ética em pesquisa, um dos pontos da lei é que é necessário que tenha garantia de competência e de qualificação técnica e acadêmica dos profissionais envolvidos na realização da pesquisa. Então, todo mundo que está envolvido na pesquisa precisa entender sobre ética e saber, principalmente, sobre o TCLE, que é uma parte muito importante do trabalho. Então, nosso objetivo aqui, falando sobre isso, é que vocês possam capacitar eticamente as pessoas que estão responsáveis por disseminar o DCE. Então, a gente não quer falar só sobre ética, mas a gente quer falar sobre o TCLE em si e como que essas pessoas que vão estar envolvidas nessa disseminação do trabalho o que é que eles precisam entender para que essa pesquisa seja feita e que as perguntas que venham a surgir, que provavelmente serão muitas, a gente até trouxe algumas aqui que podem surgir, que essas perguntas sejam respondidas por vocês e também pelas pessoas que vão disseminar essa pesquisa. Então, a gente se baseou, principalmente na proteção do participante de pesquisa. Há diversos pontos nos princípios éticos e essenciais da pesquisa, mas o que a gente achou importante falar agora foi sobre a proteção do participante de pesquisa. Então, pode surgir diversas dúvidas desse participante. Uma delas é, por que ler o TCLE? O que significa livre e esclarecido? Existe algum risco envolvido em participar dessa pesquisa? Eu posso desistir de participar da pesquisa depois de ter concordado? Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo? E quanto tempo vai durar a minha participação na pesquisa? Outras perguntas que podem surgir é se existe a possibilidade de eu ser identificado na publicação da pesquisa. A pesquisa é feita por alguma instituição confiável, então é importante que a gente tenha mostrar que essa pesquisa é feita por uma instituição confiável. O que acontece se eu recusar essa pesquisa? Quem são os responsáveis também pela pesquisa? Se a pessoa vai receber informações sobre os resultados finais da pesquisa e se há algum problema em participar da pesquisa enquanto participar de uma outra pesquisa enquanto participa dessa. Partindo disso, da proteção dos participantes dessa pesquisa, é importante ficar claro que esse participante ele pode retirar o consentimento a qualquer tempo. Então, mesmo que ele tenha concordado de participar dessa pesquisa, ele tem o direito de não querer participar mais. Então, se o participante entrar em contato com a gente, enfim, ele tem esse direito de não participar mais. E isso tem que ficar tá claro no nosso TCLE. Eu vou mostrar para vocês onde que isso está escrito. E a gente tem que estar ciente e não passar para esse paciente ou para o participante que isso incomoda a gente. Então, a gente tem que mostrar para ele que está tudo bem se ele não quiser participar, apesar de que não vai ser legal para a gente. Mas a gente tem que mostrar para ele que está tudo bem, porque isso faz parte da ética. É importante também respeito aos direitos, à dignidade, à segurança e ao bem-estar do participante de pesquisa, que deve prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Então, é importante também que fique claro para esse participante que a gente quer que ele participe, porque é importante para a gente, mas que também é importante para ele. Então, isso faz parte também das informações que a gente tem que passar para ele. É importante também em relação à privacidade do participante, porque a gente tem que seguir as regras de confidencialidade dos dados, garantindo a preservação de sigilo sobre a identidade desse paciente. Então, os dados eles serão armazenados numa nuvem de dados
E o participante, ele não é mais Jorge ou Maria. Ele será identificado por um número, e sempre que a gente divulgar esses dados, não vai ser o Jorge ou a Maria que vai ser divulgado, mas vai ser, sim, o número que esse participante terá. E nenhum dado que possa identificar o participante pode ser divulgado. Então, por exemplo, a gente divulgou um dado que é, por exemplo, professora, mulher, baiana, 30 anos, professora da Universidade Federal da Bahia. A gente consegue identificar que é a professora Raíza, por exemplo. Mas a gente não pode fazer isso porque fica claro para pessoas que conhecem a professora Raíza que uma mulher que é professora da Federal da Bahia, 30 anos, fica bem claro que é ela. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado para, quando for divulgar esse dado, não dar características pessoais que possam fazer com que alguém que conheça a Raíza consiga identificá-la. E também lá no nosso TCLE, a gente deixa claro que esse dado pode ser utilizado em outras pesquisas, se ele consentir. E a gente precisa também entrar em contato com esse paciente, com esse participante novamente, para saber se ele consente ou não em participar, em deixar os dados fazer parte de outra pesquisa. Em relação também aos riscos e benefícios, quando a gente estava montando essa aula, a gente até conversou que nenhuma pesquisa não tem riscos. Por mais que eles sejam riscos mínimos, toda pesquisa tem risco. A nossa pesquisa é um questionário, que essa pessoa vai responder se ela quiser, mas ainda assim tem um risco envolvido nessa pesquisa, sobre a divulgação de dados, sobre a divulgação de dados pessoais dessa pessoa. Então, a gente tem que deixar claro para ela que tem riscos e que também há benefícios, que no nosso caso são benefícios indiretos, mas que essa pessoa vai estar colaborando com a ciência, vai estar colaborando com acessar as preferências dos cirurgiões dentistas. Então, esse é o benefício. Uma coisa que também é importante, que é o que a gente está falando sobre, é sobre a participação voluntária desse participante. E é muito importante que fique claro para ele, desde o começo, de que ele está sendo convidado para participar da pesquisa. Ele não está sendo... A gente não pode induzir de nenhuma forma a participação desse participante. Por isso que a gente convida, por isso que a gente deve deixar essa pessoa à vontade para dizer sim ou não à participação. E por isso também que a gente deve apresentar para ele o termo livre esclarecido, que é o nosso TCLE. O TCLE ele tem que ter uma linguagem de fácil compreensão. Apesar dos participantes da nossa pesquisa vão ser cirurgiões dentistas, né, provavelmente são pessoas que já têm um contato, já teve algum outro contato com o TCLE, entende o que é um TCLE, mas ainda assim a gente tem que deixar essa linguagem de fácil compreensão. Então, eu vou mostrar para vocês, mas o nosso TCLE está tudo explicando o que é a pesquisa, quais são os objetivos da pesquisa, e de forma muito clara e objetiva para que as pessoas consigam entender. Por mais que elas sejam pessoas com ensino superior, a gente tem que deixar o mais claro possível. E o TCLE não é somente ler. As pessoas têm que precisam ler e entender. Então, as dúvidas devem ser esclarecidas. Por isso que é muito importante que a gente, que está apresentando o TCLE para eles, saiba responder todas as perguntas que possam aparecer. E, no caso, não só a gente que está aqui, mas todo mundo que vai disseminar a pesquisa. Então, a gente não pode deixar passar, né? Não pode não dar importância à leitura do TCLE. E por isso que a gente tem que estar preparado para responder. É importante também informar que os participantes, os seus representantes legais, que no nosso caso não se aplica tanto, já que serão cirurgiões dentistas, que esse projeto foi aprovado pelo CEP, que esse é um projeto que já passou por um comitê de ética, e tudo que está ali foi visto por várias pessoas, que não é algo que a gente criou e não teve uma... Outras pessoas não estão cientes disso, né? Não tem a ética, não tem um comitê de ética envolvido. Por isso que é importante também que fique claro que esse trabalho tem um parecer a favor da realização do trabalho. Então, esse é o nosso CEP. Tudo isso está disponível para vocês no nosso Dropbox, que a gente tem até o link direto do QR Code no caderninho que a gente deu para vocês. E é fácil acessar também para que vocês queiram, se vocês quiserem mostrar para os participantes, e também está disponível na plataforma Brasil. Então, esse é o nosso TCLE. Eu trouxe um videozinho para vocês mostrando que ele aparece um pouco antes, né, da gente realizar a pesquisa. Então, ele é o primeiro ponto que a pessoa vai conseguir ver quando ela acessar o nosso questionário. Ele é
toma a primeira página inteira e dentro dele tem os principais pontos que são importantes de ter dentro de um TCLE. Primeiro, a pessoa tem que disponibilizar o e-mail dela, que vai ser principalmente a nossa forma de contato com essa pessoa, se houver necessidade. Então, é importante que a gente fale que precisa ser um e-mail válido, um e-mail que essa pessoa tenha acesso fácil, porque a gente pode precisar entrar em contato com ele via e-mail. E aí começa com o termo de consentimento livre esclarecido. Sempre começando com você está sendo convidado a participar. Então, mais uma vez, a gente precisa focar nisso, que a pessoa não é obrigada a participar da pesquisa e a gente está levando um convite para ela participar do estudo, né? A gente dá o nome ao estudo, que é atributos que impactam a tomada de decisão de dentistas, um experimento de escolha discreta em ambiente virtual. A gente exemplifica os objetivos do estudo, que a gente quer entender melhor os critérios usados por clínicos para escolher entre cursos de ações alternativas. A gente explica também o passo a passo da pesquisa, que é uma pesquisa de um passo só, que você terá esse questionário e irá responder. Todos os dados são anonimizados. E a gente vai entender que essa pessoa participa dessa pesquisa quando ela assinalar sim lá embaixo no nosso questionário, que é a primeira página do TCLE. Aqui está bem claro também que essa pessoa pode optar por participar ou não da pesquisa, e a sua escolha não resultará em nenhuma interferência no seu cargo, registro no Conselho Estadual ou na sua prática clínica. Também está claro que essa pessoa não será identificada e os dados cadastrados serão anonimizados de forma sigilosa e será armazenado em uma pasta que apenas os pesquisadores responsáveis têm acesso. É importante também a gente deixar claro que essa pesquisa tem um questionário em 3 partes. O primeiro é o termo de consentimento, o conjunto de escolhas. O questionário durará cerca de 30 minutos. A gente viu que a média é mais ou menos essa, não passa disso normalmente. Então, a gente também tem que deixar claro para ele que ele leva entre 25 e 30 minutos para responder. Explicando também o questionário. Tem também até o tempo que ele leva em cada uma das fases do questionário. E deixando claro também para o participante que a participação dele não necessita de nenhum gasto monetário e que ele será contatado para receber informações relacionadas à pesquisa e pode, a qualquer momento, mais uma vez, deixar de participar da pesquisa e a decisão dele não terá nenhuma penalidade por parte dos pesquisadores. A gente também deixa claro que os resultados dessa pesquisa serão divulgados em um artigo. Então, essa pessoa, como a professora Ana falou, ela vai ter acesso aos dados que ela gerou a essa pesquisa. Então, é importante também deixar claro que sempre que a gente divulgar os dados relacionados à pesquisa, o participante ele pode ter acesso a esses dados. E, ao aceitar participar da pesquisa, após essas informações, ela receberá um e-mail com o e-mail que ele colocou lá em cima. Então, por isso também que é importante frisar que ele use um e-mail que ele tem acesso fácil, será como se fosse a assinatura dele, né? O consentimento dele online. Como a gente faz uma pesquisa de forma online, tem algumas características que são um pouco diferentes das pesquisas presenciais, mas que tem parte legal nisso também, então é legal isso que a gente faz. Eu vou mostrar para vocês o documento, o ofício que deixa isso legal, digamos assim. E é importante que essa pessoa guarde esse arquivo que vai chegar como cópia no e-mail dela. E se tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com os responsáveis da pesquisa, que também está lá listado no nosso TCLE. A gente também fez um outro TCLE, que é um TCLE que a gente sabe que é importante também, que é relacionado o nosso participante da pesquisa também se disponibilizar para ser um pesquisador cidadão, que é um TCLE diferente desse TCLE que a gente fez voltado para a respondência da pesquisa, e a gente pode, como estratégia a gente fez com o professor Fábio, a gente enviou para eles por e-mail, depois deles já terem participado da pesquisa anterior. Então, ele é um TCLE que, basicamente, a pessoa vai estar disponível para participar de outras pesquisas ou de outras fases de outras etapas da nossa pesquisa como um pesquisador cidadão. Então, a gente pode pensar até juntos se a gente pode disponibilizar esse TCLE, como a gente fez com o professor Fábio, ao final da
das respostas, a gente pode, enfim, a gente pode discutir também sobre isso. Mas em um outro TCLE, também, uma outra fase da pesquisa, que a gente precisa pensar em estratégias em qual momento é ideal. Funcionou bem com a gente enviando ao final da pesquisa com o professor Fábio, que é como se fosse nosso... Não piloto, porque já foi feito. Pioneiro, isso. Mas deu super certo em enviar para eles após a participação do pesquisador. Hoje há uma lei, né, uma lei que foi sancionada esse ano, sobre os princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisa com seres humanos por instituições públicas e privadas no Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A professora Maria Gabriela e o professor Michel Crossato fizeram esse livro, que é um livro chamado Ética em Pesquisa, Novas Diretrizes no Contexto Brasileiro. Ele está disponível nesse QR Code. E esse livro é basicamente um resumo sobre tudo que a gente tem hoje sobre ética e pesquisa, as novas diretrizes no contexto brasileiro. Porque agora é lei, né? A gente tem isso. Antes a gente tinha alguns ofícios e ficava tudo muito espalhado, digamos assim, e agora tudo está condensado nessa lei. Então, é importante até que, se vocês conseguirem ler esse livro, ele traz de uma forma resumida tudo que mudou e tudo que está condensado agora nessa lei. Também há os procedimentos que envolvem contato através do meio virtual ou telefone com os possíveis participantes da pesquisa. Então, todas essas questões relacionadas a, por exemplo, a assinatura, já que a gente vai fazer isso de forma online, como que funciona essa assinatura, como que a gente pode mandar, contatar essas pessoas por e-mail sem que a gente divulgue os dados dela. Por exemplo, quando a gente for mandar um e-mail para um participante, a gente não pode mandar um e-mail com o e-mail das outras pessoas, porque a gente tem que fazer isso de forma anonimizada. Então, até para a gente entrar em contato com o participante, a gente tem que tomar esses cuidados relacionados à ética. E esse documento, esse ofício, ele deixa tudo bem claro. Ele foi feito no cenário pandêmico, né, que mudou muito as nossas pesquisas relacionadas a... tudo foi muito para o ambiente virtual. E, para quem quiser também ler um pouco mais, ele fala justamente sobre orientações para procedimentos em pesquisas em ambiente virtual. Uma coisa legal também, que com a ajuda do Lucas, o Marianeto que leva broncas, a gente tem o chatbot, que é um canal direto para esclarecimento de dúvidas, que está lá no nosso site do Evidente, que até as dúvidas relacionadas ao TCLE podem ser enviadas lá no site, que vão ser respondidas de forma automática lá no nosso chat, e é mais um meio de deixar disponível para que as pessoas consigam tirar dúvidas sobre o TCLE, se elas tiverem. E aí eu fiz essa brincadeira, né, que é para a gente identificar as respostas no TCLE, que é, por exemplo, o que acontece se eu recusar. Já até falei sobre isso, mas tem muito claro lá no nosso TCLE que o participante pode optar por participar ou não da pesquisa, e ele não terá nenhum ônus relacionado a isso. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, por exemplo, a gente convidou dentistas, vocês convidaram dentistas que são do ambiente de trabalho, que vocês convivem diariamente. Tem que ficar claro para essa pessoa que, se ela não quiser participar, não tem nenhum tipo de problema, ela não vai ter nenhum tipo de punição relacionada a isso. E isso está bem claro lá no nosso TCLE. Exatamente, a foto. Vocês foram nossos convidados, vocês estão aqui, mas se vocês não quiserem que a foto de vocês seja publicada no site, não tem nenhum tipo de problema. A gente, de fato, não vai se incomodar com isso. E quem são os responsáveis por essa pesquisa? Tem lá também no TCLE o contato, o e-mail e o número telefônico das pessoas que são responsáveis pela pesquisa. Então, isso também tem que estar bem claro lá, e no nosso TCLE está. E se eu vou receber informações sobre os resultados finais da pesquisa. Então, os resultados, sempre que forem publicados ou divulgados, a gente pode enviar para esses participantes para que eles tenham também esse sentimento de que eles participaram de algo que não parou por ali, né, mas que isso se tornou um resultado, se tornou um dado, e isso é importante até para sentimento mesmo de cidadão, né, e é importante que a gente consiga fazer com que as pessoas se sintam parte da pesquisa, que a ciência não é algo longe de quem não de quem não é cientista. A ciência é acessível para todos, e isso na verdade, é nosso ponto principal como pesquisador cidadão e disseminador de evidência. Muito obrigada a você.